Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí à nossa disciplina Teoria Geral dos Contratos, seguimos aqui com a nossa aula de formação dos contratos. Então, nós tivemos aí, né, na última aula, a finalização do estudo dos principais, né, princípios contratuais, né, terminamos aí analisando o princípio do pacta sunt servanda e o princípio do equilíbrio contratual, pacta sunt servanda, também, né, chamado de princípio da obrigatoriedade dos contratos. Quem não assistiu essa aula, ela tá lá no Canvas disponível, tá? Importantíssima, né, já que define aí a responsabilidade civil contratual, tá? Importantíssima essa aulinha aí do sábado, da sexta-feira passada, beleza? Então, vimos aí o princípio da obrigatoriedade dos contratos, artigo 389 do Código Civil, vimos o princípio do equilíbrio contratual, que vai aí, né, justamente ser um contraponto ao princípio da obrigatoriedade dos contratos, está lá no artigo 478 do Código Civil, ligado, portanto, à chamada teoria da imprevisão, beleza? Muito importante, muito utilizado na prática, tá? O princípio do equilíbrio contratual, né? O artigo 478, que se aplica em casos, né, em que nós temos aí um contrato de execução continuada ou diferida, né, em que ocorrem fatos extraordinários, imprevisíveis, levando à alteração desse contrato, tá? O princípio do equilíbrio contratual também é chamado de rebus sic stantibus, né, na expressão em latim aí que vem lá do direito romano, tá? Estando as coisas assim, ou seja, o princípio da obrigatoriedade dos contratos, ele é relativizado pela cláusula rebus sic stantibus, beleza? Pela teoria da imprevisão, toda vez que eu tiver fatos imprevisíveis atingindo a execução de um contrato, esse contrato ele pode ser revisto, beleza? Pode ser reajustado, né, ou resolvido, beleza? É isso que a gente chama de princípio do equilíbrio contratual, tá? Teoria da imprevisão. Todo mundo depois assistindo essa aulinha lá, quem não assistiu, que ela é muito importante, né? É um tema muito utilizado na prática, tá? Dos contratos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ótimo. Inclusive, né, só dando um adendo aqui, a gente está vivendo esses fatos imprevisíveis agora, né? Crise do coronavírus está aí, né? Crise do coronavírus já está colocando aí uma série de questionamentos acerca do cumprimento de contratos de execução continuada, né? De execução diferida, aqueles contratos que se prolongam no tempo, né? Temos aí paralisação, né, do comércio, suspensão de inúmeras atividades, né? Então, levando aí, portanto, a essa necessidade de reequilíbrio dos contratos, tá? Depois todo mundo consultando lá o artigo 478 do Código Civil e o material que nós postamos aí, tanto no SGA quanto no Canvas, tá, turma? Dando sequência aqui, nas nossas aulas, nós vamos entrar hoje na formação dos contratos, tá? Então, formação dos contratos, a gente vai trabalhar a partir do artigo 427 do Código Civil. O material, ele já em PDF, já está postado aí para vocês desde sábado passado, beleza? É a nossa aula do dia 21/3/2020, beleza? Então, nós já temos o PDF, interessante, todo mundo baixa o PDF aí para acompanhar essa videoaula, porque a gente vai seguindo aqui, né, os pontos que eu destaquei nesse PDF, que são os pontos mais importantes aí acerca desse assunto. Então, turma, o que significa a formação dos contratos? Todo mundo tendo atenção aqui, tá? Em um contrato, nós vamos ter três fases. Nós temos a fase pré-contratual,
onde ocorrem ali as tratativas, beleza? A negociação, né? Onde ocorre ali a preparação para a segunda fase, que é a fase contratual, propriamente dita, né? Onde as partes já celebraram o contrato, beleza? Já acordaram suas vontades e esse contrato é então executado. E a terceira fase, que é a fase pós-contratual, que é quando o contrato já foi executado, o objeto já foi entregue, o interesse das partes já foi satisfeito. Então, eu já ensinei isso para vocês, né? O princípio da boa-fé objetiva, ele tem que ser observado nessas três fases, né? Tanto na fase pré-contratual, quanto na fase contratual, quanto na fase pós-contratual, né? Então ele tem que ser observado em todas as fases. E aqui na negociação preliminar, aqui na fase pré-contratual não é diferente, tá? A fase pré-contratual, né, que começa com a proposta, né, que é o que a gente vai estudar hoje, ou seja, o contrato ele começa a se formar primeiramente pela proposta de contrato, beleza? Quando uma pessoa faz uma proposta de contrato a outra pessoa, beleza? Envia essa proposta para outra pessoa ou faz essa proposta, né, pessoalmente a outra pessoa. Então vejam, essa primeira fase de um contrato, que é a fase pré-contratual, ela já gera obrigação para cada uma das partes, beleza? Isso é muito importante, turma. As obrigações contratuais, elas começam já na fase pré-contratual, que antecede a assinatura do contrato, que antecede, portanto, a celebração do contrato, tá? Isso aqui é muito importante vocês terem atenção aí. Então vejam, a proposta, ela já tem efeitos obrigacionais, obviamente se preencher aqui, né, os requisitos que a gente vai analisar agora, ela já gera efeitos obrigacionais justamente por quê? Porque ela já gera expectativa de negociação, de contratação na outra parte, beleza? Então, frustrar essas tratativas, gerar expectativa em outra parte na celebração do negócio e depois não cumprir com o que foi proposto, gera responsabilidade civil contratual, tá? Beleza, pessoal? Muita atenção com isso. Vamos lembrar lá, o princípio da boa-fé objetiva tem que ser observado durante todas as fases do contrato, inclusive nas negociações, nas tratativas, que é a fase pré-contratual. Beleza? Tranquilo? Então, formação dos contratos, esse é o contexto inicial desse tema, tá? Ou seja, já na formação de um contrato, nós temos efeitos obrigacionais, né, sendo aí, portanto, gerados para ambas as partes, tá? Então, no nosso esquema aí, no nosso material, eu coloquei aqui para vocês uma fotinha de uma proposta ao público, tá? Daqui a pouco a gente vai falar da proposta ao público, mas isso aqui já é uma proposta de contrato, beleza? Essas ofertas, né, que a gente se depara no dia a dia aí nos supermercados, beleza? A gente se depara com ofertas, né? Promoções, né? Então tá lá, ó, na fotinha que eu pus para vocês aí, leve 4, pague 3, né? Super oferta, leve 3, pague 2, grátis um copo, 40% de desconto, né? 50% grátis, ou seja, tudo isso é proposta de contrato, beleza? Aqui o comerciante já está dizendo de antemão que vai lhe vender
4 produtos pelo preço de 3, beleza? Que vai lhe dar um produto, vai lhe vender um produto com desconto de 40%, né? Isso é proposta de contrato, tá? O que significa isso aqui? A proposta de contrato, ela obriga o proponente nos termos em que é feita, beleza? Então, esse é o efeito obrigacional de uma proposta, é o efeito de obrigar o proponente a cumprir com o que foi proposto, tá? Lá no direito romano, na última aula aí, eu expliquei isso para vocês, está lá no nosso material, no direito romano, no código decemviral, está lá no nosso material, né? Você tem o brocardo de que a palavra dita, né? A palavra exprimida ali, ó, ela é lei, né? Ela gera obrigação, ela é norma jurídica a ser observada entre as partes. Isso vem lá do direito romano, é o nosso sistema romano-germânico, tá? Então aqui não é diferente. A proposta de contrato obriga o proponente, beleza? Então se o comerciante está propondo, está ofertando, ele passa a estar obrigado a cumprir com aquela proposta que ele fez, beleza? Essa que é a ideia aqui, tá, turma? Então eu coloquei para vocês lá, ó, no início aí do nosso PDF. A celebração de um contrato costuma anteceder de conversas, negociações, sondagens, etc., de forma a possibilitar o melhor ajuste possível. O que é isso? Fase pré-contratual. Neste contexto, insere-se a proposta de contrato, regulada a partir do artigo 427 do Código Civil. E aí, vamos analisar aí alguns institutos essenciais dessa temática, beleza? Então, começando pelo artigo 427, tá, turma? Esse artigo é muito importante no contexto geral do direito civil, tá, pessoal? Vocês vão trabalhar com esse dispositivo ao longo de várias disciplinas, tá? Aqui no direito civil, vocês vão voltar nesse dispositivo mais na frente, quando estiverem estudando posse, propriedade, quando estiverem estudando, já no semestre que vem, os contratos em espécie, né, no direito civil 3, lá no direito empresarial, vocês vão estudar muito esse dispositivo, tá? Ele se relaciona muito com institutos do direito empresarial, beleza, pessoal? Então, muita atenção nisso aí. Artigo 427, ao caput, o que ele nos diz? A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Então, o que é isso aqui, turma? Presta atenção. É o que eu acabei de lhes dizer. A proposta de contrato obriga o proponente nos termos em que é feita. Isso é o que a gente chama de proposta jurídica, tá? Ou seja, a proposta de contrato, ela gera efeito obrigacional para quem está fazendo essa proposta. Por quê? Porque você gera na outra parte a expectativa da celebração de um negócio jurídico. Então a outra parte, ela passa a ter expectativa de contratar e pode se preparar para isso, né? Pode deixar de fazer outros negócios, pode perder negócios porque está ali em tratativa, em negociação com você. Então, a quebra dessa expectativa, que é o não cumprimento da proposta que foi feita, pode gerar perdas e danos, né? E pode então gerar a judicialização da questão através do que a gente já conhece aí como responsabilidade civil, beleza? Lá do artigo 389, que a gente falou na última aula, que já está lá postada para vocês no Canvas e no SGA, o material em PDF. Então, todo mundo com atenção
aí acerca da proposta de contrato. Agora, turma, presta atenção. Não é sempre que a proposta de contrato vai obrigar o proponente, tá? Não é sempre. O próprio artigo 427 aí, ó, se vocês analisarem, ele faz uma ressalva aí, ó. Olha o que ele fala, ó. A proposta de contrato obriga o proponente se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Então, eu vou ter lá, por exemplo, o que é isso aqui? Eu vou ter lá, por exemplo, uma oferta ao público que a gente vai ver lá de uma loja e ela vai dizer assim, igual tá aqui na fotinha que eu pus para vocês aí, ó, aqui, ó, super oferta, leve 3, pague 2. Significa que o comerciante ele está lhe propondo uma oferta, ou seja, ele está fazendo uma proposta de contrato de compra e venda na qual você vai levar 3 produtos e pagar por 2, beleza? Então, essa é uma proposta de contrato que está obrigando o proponente a cumprir com o que ele está falando aqui. Se você chega no estabelecimento comercial, você está diante de uma proposta, você pega e decide levar o produto. Na hora que você chega no caixa, a mulher do caixa, ou o rapaz do caixa, ou o gerente, ou o funcionário vira e fala que aquela proposta não está mais válida, peraí, você me atraiu, você me fez vir até a loja, eu estou aqui, eu vim para comprar 3 produtos e pagar 2, né? Chego aqui, a oferta está lá na loja, exposta ao público, e na hora que eu vou pagar, você me fala que não vai valer mais? Isso está errado, isso gera responsabilidade civil do estabelecimento comercial, tá? Do empresário que está à frente daquele negócio. Então vocês podem brigar, vocês podem chamar o gerente, vocês podem documentar essa situação. É claro que às vezes no dia a dia, dependendo do que você está comprando, não vale a pena você entrar nessa briga, né? Mas você pode questionar e invocar aqui o Código Civil no artigo 427, beleza? Essa é a situação. Há pouco tempo atrás eu me deparei com uma situação dessa no supermercado, tá? Tinha um senhor, ele estava levando uns produtos e aí na hora que ele foi pagar pelos produtos, era um supermercado, ele pegou os produtos na prateleira que estavam em oferta, né? Na hora que ele foi passar o produto no caixa, a moça que trabalhava lá no caixa, ela jogou o valor do produto diferente do preço que estava na prateleira, né? Diferente da oferta. Esse senhor ficou extremamente indignado e deu o grito, começou a brigar, falou: que história que é essa? Tá aqui, ó. Aí o que aconteceu? Eu estava logo atrás dele, eu fui e falei: olha, eu acho que tem que chamar o gerente e mandar o gerente lá olhar se a oferta está lá realmente exposta, igual ele está falando aqui. Ela fez isso, a funcionária do caixa, o gerente foi lá, voltou, falou que realmente estava em oferta, só que no sistema do caixa não estava registrada a oferta, então ela lançou o preço errado para ele pagar. O gerente voltou, falou que realmente havia a oferta e mandou ela corrigir o preço, tá? Mas gerou uma discussão, o gerente teve que conferir lá na prateleira se o produto realmente estava em oferta, né? Para depois fazer valer o direito do consumidor. Então tem que ter muita atenção com essas questões, tá? Se deparar com uma situação dessa na prática, invoca Código Civil, invoca CDC, porque lá no CDC é a mesma regra, tá? Pede, né, para chamar o gerente, conversa, documenta,
Não deixa passar não, porque isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. E aí eu tô falando aqui de comércio presencial, mas vai acontecer demais em comércio eletrônico, tá? Ofertas ao público na internet, em sites, né, de grandes varejistas, etc. E aí essa que é a dinâmica. Agora, outra situação diferente é a seguinte: eu tenho a oferta ao público aqui, ó, leve 3, pague 2, mas logo abaixo da oferta existe uma observação que também está divulgada ao público, dizendo enquanto durar o estoque, por exemplo, tá? Se é esse o caso, a própria proposta está fazendo uma ressalva, tá? Então, o comerciante ele só está obrigado a cumprir com aquela proposta, com aquela oferta, enquanto ele tiver estoque daquela mercadoria. Acabou o estoque, a proposta não é mais válida, tá? Então, é isso que o 427 vai nos dizer quando ele informa aqui, ó, depois da vírgula aí, ó, a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, ela própria está fazendo a ressalva, enquanto durar o estoque, ou então, né, é da natureza do negócio ser limitado no tempo, tá? O comerciante, então, ele coloca um prazo de duração daquela proposta, daquela oferta, tá? Em razão da própria natureza do negócio, né? Válido aí até 31 de abril de 2020, né? Aqui o próprio comerciante está fazendo a proposta, mas ele já está ressalvando, e isso é legítimo, tá, pessoal? Isso é plenamente legítimo, tá? Não há qualquer problema nisso, mas tem que ter a ressalva. Se não tiver ressalva, presume-se que aquela proposta ela tem que ser cumprida pelo comerciante, beleza? Ainda que não haja estoque do produto, tá? Né? O comerciante ele é obrigado a cumprir com a proposta porque nós estamos diante aqui de uma expectativa de negociação, né? O comerciante, o consumidor ele se prepara, ele vem até o estabelecimento, ele é atraído em razão dessa proposta. Então, essa proposta ela gera efeito obrigacional para o proponente, beleza? Então, esse é o primeiro ponto, turma, todo mundo com atenção nele. Aí é o seguinte, o artigo 428 do Código Civil, ele vai definir aqui situações em que a proposta deixa de ser obrigatória, tá? Então nós vamos ter 4 situações definidas no próprio Código Civil em que a proposta de contrato ela não vai ter efeito obrigacional, ela vai deixar de ser obrigatória, além dessas que a gente analisou no próprio 427. Então vamos lá, ó. Quais são elas? Primeiro, inciso primeiro. Deixa de ser obrigatória a proposta 1, se feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. O que é isso aqui? Suponhamos que eu esteja diante de uma pessoa, né? E eu faço uma proposta para comprar o carro dessa pessoa, tá? Então, eu tô aí com um de vocês aí, e de repente, no estacionamento da PUC, aí eu vi o carro, né? E aí eu ofereci para vocês aí, oh, meu caro, quer vender esse carro não? Eu te pago por ele 30 mil reais. O que eu estou fazendo aqui, turma? Aqui eu estou apresentando uma proposta de compra e venda de um veículo, tá? Para celebração de um contrato de compra e venda. Então, eu estou fazendo uma proposta entre presentes. Ó o que o dispositivo fala, ó. Se feita sem prazo, a pessoa presente.
e não tem prazo. Eu estou fazendo a oferta, a proposta ali naquele momento, tá? Então eu estou no estacionamento com um de vocês e eu faço uma proposta de aquisição do carro de vocês, beleza? Então eu estou fazendo uma proposta sem prazo, eu não estou colocando prazo, tá? A proposta é ali na hora, ó, de compra do veículo por 30 mil reais. Então vejam, eu só estou obrigado a cumprir com essa proposta se quem vai me vender o carro, um de vocês aí, que é o dono do carro, aceitar imediatamente. Então o que significa isso? Olha o dispositivo, ó. Se a proposta feita sem prazo entre presentes, a pessoa presente, se ela não for imediatamente aceita, ela não vai ser obrigatória, beleza? Para quem fez a proposta. Então, no nosso exemplo aqui, se para quem eu fiz a proposta para comprar o carro por 30 mil, a pessoa vira e fala assim, Rodrigo, não sei não, vou pensar e tal, não sei não. Depois eu te falo, beleza? Aí o que acontece? Passa lá o fim de semana, chega na segunda-feira, o cara me liga e fala assim, Rodrigo, eu aceito os 30 mil no carro, vamos fechar o negócio. Eu que fiz a proposta de comprar o carro por 30 mil, posso virar e falar o quê? Meu caro, agora eu que não quero mais comprar o carro por 30 mil. Então vejam, o vendedor, o suposto vendedor, ele não pode exigir que eu cumpra com a proposta de 30 mil porque ele não aceitou ela imediatamente lá quando eu fiz. Então, se a proposta feita entre presentes, sem prazo, ela não foi imediatamente aceita, não gera obrigação para o proponente, tá? Então a proposta vai deixar de ser obrigatória se não for imediatamente aceita. Isso quando feito é entre o quê? Entre pessoas presentes, tá? Entre pessoas presentes. É eu querendo comprar o carro de vocês aí no estacionamento da PUC aí, ó. Beleza? Então, fiz uma proposta 30 mil. Se a outra parte aceitar na hora, eu estou obrigado a cumprir com essa proposta de 30 mil. Beleza? Aí o indivíduo vai, né? O indivíduo vai falar, aceito, eu vendo para você 30 mil. Então vamos desenvolver aqui o negócio, até fazer a tradução. Se lá na frente eu virar e falar assim, desisti desse negócio, a outra parte pode me obrigar a cumprir com o contrato, tá? Com a proposta de contrato. Por quê? Porque ela foi imediatamente aceita. Eu fiz ela pessoalmente e a outra parte aceitou. Aí ao longo ali dos trâmites burocráticos para fazer a tradição do carro, né, a entrega do veículo, o pagamento do preço, eu pulei fora. Não, aí eu vou gerar perdas e danos para outra parte, né? Vamos supor que o indivíduo estava de fato vendendo o carro, né? Tava lá a plaquinha de vende-se, beleza, no carro. E aí durante esse período que eu fiz a proposta, ele aceitou e até a gente efetivar, a gente executar o contrato, né? Vamos supor que ele deixou de fazer outros negócios, né? Pessoas ligaram para ele querendo comprar o carro e ele falou o quê? Não, eu já fechei com o Rodrigo, vou vender o carro para o Rodrigo. E aí de repente eu pulo fora, ele perdeu o negócio, né? Ele perdeu tempo, beleza? Ele sofreu perdas e danos, ele pode me demandar judicialmente por responsabilidade civil, beleza? Contratual, perdas e danos, beleza? Além de ter, né, ele pode até ser reembolsado, né, se ele fez gastos, beleza? Se ele teve despesas com a
a preparação para efetivar o negócio, etc. Tá? Então, muita atenção para isso. Se a proposta é feita entre presentes, se ela não foi imediatamente aceita, ela não gera obrigação para o proponente. Tá claro isso aqui? E aí é importante destacar aí, ó, no próprio inciso primeiro, que vai dizer que considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. Então, o que é isso aqui? Contratação por telefone considera-se contratação entre presentes, tá? Por quê? Porque eu estou conversando aqui, né? É ao vivo, né? É no tempo presente, embora eu esteja por telefone e não cara a cara com a pessoa, tá? Então, é considerado entre presentes proposta feita por telefone, tá? Então, se foi imediatamente aceita, gera obrigação para o proponente. Se não foi imediatamente aceita, não gera obrigação para o proponente. Tá claro isso aqui? Ou meio de comunicação semelhante. Aí é que é aberto, tá, turma? Meio de comunicação semelhante. Aí vão pensar aqui, será que o WhatsApp é meio de comunicação semelhante? Vai se considerar proposta entre presentes? Eu penso que não, tá? Eu penso que não. E nós já temos julgados aí reconhecendo que não se trata, né, a proposta de contrato por WhatsApp como sendo feita entre presentes, tá? Beleza? Já que não é instantâneo, né? Etc. Beleza? Então, atenção aí para esse ponto. O segundo requisito, qualquer dúvida que vocês tiverem, turma, manda pelo SGA, tá? O segundo requisito é, se feita sem prazo a pessoa ausente tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento proponente. Então, ó, aqui no inciso segundo, da mesma forma, a proposta não vai ser obrigatória por parte do proponente se for feita sem prazo a pessoa ausente. O que é isso aqui? Sem prazo a pessoa ausente. Eu não estou fazendo a proposta para uma pessoa que está presente ali cara a cara comigo ou por telefone. Eu estou, por exemplo, enviando uma correspondência, fazendo a proposta de contrato, né? Ou eu estou enviando um e-mail, beleza? Fazendo uma proposta de contrato. Então, e eu não coloco prazo para essa resposta, tá? Então vejam, essa proposta que eu enviei para o cliente por e-mail, ela deixa de ser obrigatória se tiver decorrido o tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Então, ó, se tiver decorrido o tempo suficiente para essa proposta que eu fiz ao cliente chegar nele e retornar a resposta com a aceitação, é óbvio que eu não estou obrigado a cumprir com essa proposta, beleza? Mandei a proposta de contrato para o meu cliente, beleza? 30 dias por e-mail, 30 dias depois, o sujeito responde dizendo que concorda com a proposta, que quer fechar o negócio. É óbvio que eu não estou obrigado mais a cumprir com essa proposta, embora ele tenha aceitado. Por quê? Porque são 30 dias depois, já deu mais do que tempo suficiente para a proposta ter chegado nas mãos dele e ele ter me respondido. 30 dias depois, a situação já mudou completamente. O preço já vai ser outro, obviamente, né? É outro contexto. Então, essa é a segunda regrinha de não obrigatoriedade da proposta, tá? Então, ela está sendo feita sem prazo entre ausentes. Ausentes é que não estão ali cara a cara, não estão presentes, seja fisicamente, seja por telefone ou meio de comunicação semelhante, tá? Então, mandei por e-mail a proposta, o cara demorou muito tempo para responder, obviamente, quando ele responder aceitando, eu não vou estar obrigado a cumprir, porque deu tempo suficiente para ele receber, pensar e retornar, beleza? Muito importante isso. Inciso terceiro, se feita a pessoa ausente,
não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. O que é isso aqui? Aqui a gente já está numa proposta feita entre ausente, beleza? Feita entre ausente com prazo. Então, eu enviei o e-mail para o meu cliente fazendo uma proposta de contrato, beleza? Para ele comprar determinado produto, e eu coloco um prazo para ele responder, tá? E aí, obviamente, se a resposta do meu cliente é expedida fora do prazo que eu dei para ele responder, eu não vou estar obrigado a cumprir com essa proposta, né? A proposta, ela foi respondida fora do prazo, e isso desobriga o proponente. Tá claro isso aqui, pessoal? Isso desobriga o proponente. Proposta feita entre ausentes com prazo. Se a resposta é expedida fora do prazo, o proponente não está obrigado a cumprir com a proposta, né? Isso é muito óbvio, muito claro, né? E a última hipótese, se antes, que é o inciso 4º, se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. O que é isso aqui, turma? Muito simples, né? Se antes ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. O que é isso aqui? Presta atenção. Antes de mais nada, só para vocês registrarem aí, as partes nessas negociações preliminares, né, nesse contexto da proposta, elas costumam ser chamadas de proponente, é quem faz a proposta, e a outra parte é o aceitante, tá? Que é quem vai aceitar a proposta. O aceitante, ele também é chamado de obilato, tá? O aceitante também é chamado de obilato. Na doutrina que eu coloquei para vocês aí embaixo, ó, coloquei a doutrina aqui embaixo do Jones Figueiredo, coloquei do Caio Mário, do nosso grande doutrinador Caio Mário. Eu coloquei aqui, o Caio Mário usa essa expressão obilato para o aceitante, tá? Depois vocês conferem. Então vocês vão encontrar essa expressãozinha obilato, B com B mudo, é o aceitante, tá? Da proposta. Então, proponente, obilato, beleza? Ou aceitante. Então, voltando. Inciso 4º. Se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Se chegar ao conhecimento, portanto, de quem? Do obilato, do aceitante. Então, o que vai acontecer aqui? Eu mandei uma correspondência, beleza? Uma proposta de contrato para o meu cliente por correspondência, tá? Ou por e-mail. Só que acontece? Imediatamente eu vejo que eu errei na proposta e aí eu busco revogar a proposta, tá? Então, é isso que trata o inciso 4º. Eu fiz uma proposta, mas eu arrependi dela, ou eu verifiquei que tem um erro, né? Eu me confundi aqui no valor da proposta. Aí o que eu faço? Eu vou enviar a comunicação de retratação daquela proposta que eu fiz. Então, se essa retratação que eu, proponente, fiz, presta atenção, ó, chegar antes ou simultaneamente com a proposta, eu estou desobrigado a cumprir com a proposta, tá? Então, eu mandei a proposta para o meu cliente por e-mail, vi que errei, imediatamente já mandei outro e-mail, corrigindo a proposta. Então, vejam, tanto a proposta quanto a retratação vão chegar simultaneamente nas mãos do obilato, nas mãos do aceitante. Nesse caso, eu estou desobrigado a cumprir, tá? Por quê? Porque eu me retratei a tempo. Beleza? Então, se é um caso de e-mail, chega um e-mail 2:01 e chega a retratação 2:02, isso é simultâneo, tá? Isso é simultâneo, vai me desobrigar dessa proposta. Beleza?
Então isso é muito importante, tá? Às vezes eu fiz a proposta, o comerciante fez a proposta por correspondência, tá? E aí o que ele faz? Ele se arrepende e aí ele pega e contrata um Sedex 10 para chegar antes, né, a retratação nas mãos lá do seu cliente, beleza? Então ele vai ficar desobrigado, tá? O que não pode é chegar depois, né, que ele já fez aí a proposta, chega muito tempo depois, beleza? Aí ele vai estar obrigado a cumprir, beleza? Ele assume aí o ônus do seu erro, beleza? Então, muita atenção para isso aí, turma. Essas são as 4 hipóteses em que a proposta deixa de ser obrigatória, além dessas que a gente analisou aqui no artigo 427, tá? São as do 428, portanto, beleza? Isso é muito importante, tá, turma? Muito importante. O artigo 427 e o 428 são os artigos mais importantes aí da formação dos contratos, tá? Aí a gente tem aqui a regrinha do 429, que é extremamente relevante, né? Vai estar como pano de fundo de tudo que a gente está falando, né? Que vai dizer o seguinte, ó, todo mundo conferindo lá, ó. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. É o que eu já expliquei para vocês, que a gente acabou de ver aí, que está lá no contexto geral do 427, né? Oferta ao público equivale à proposta. É a mesma coisa que eu fazer uma oferta, uma proposta entre presente. Tem efeito obrigacional do mesmo jeito. Um outdoor, beleza? A placa na loja, beleza? Tranquilo? A exibição da proposta, da oferta no site da empresa, beleza? Tudo isso equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato. Quais são os requisitos essenciais ao contrato que a gente já conhece, que eu já ensinei para vocês? Agente capaz, objeto ilícito possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, artigo 104 do Código Civil, beleza? Esses são os requisitos essenciais. Eu tenho ali partes capazes contratando, tem um objeto que é lícito, beleza? Tem um preço que vai ser acordado entre as partes e, portanto, a forma para sua execução será observada, beleza? Então, essa é a regrinha do 429. Agora, se a própria proposta faz a ressalva e a ressalva ocorrendo, não há obrigatoriedade, é a parte final aí do 429 caput, tá? Que é lá o enquanto durar o estoque, né? Promoção por tempo limitado até 31/4, etc, beleza? Essas condicionantes que a gente está acostumado a ver aí nessas ofertas ao público. Parágrafo único. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. O que significa isso? Fiz uma oferta por uma propaganda, por um comercial na televisão, eu posso, né, revogar essa oferta também por um comercial na televisão, beleza? Desde que eu coloque lá na própria proposta, né, que a revogação da oferta vai se dar pelo mesmo meio de sua comunicação. Então, fiz uma oferta no jornal, publicação no jornal, a revogação também publicação no jornal. Fiz uma oferta na televisão, a revogação também por meio de um comercial na televisão. Beleza? Essa que é a ideia aqui para resguardar aí, né, os consumidores de que tanto a proposta quanto a revogação da proposta estão sendo veiculados no mesmo meio de comunicação. Beleza? Aceitação. Já vimos aí que o aceitante, como é que ele se chama? Obilato. Obilato, na doutrina, tá?
da teoria de altos contratos, a gente chama o aceitante aí na proposta de obilato. Então, 430 é a regrinha da aceitação tardia, da chegada da aceitação tardia. Então, o que ele vai falar? 430, todo mundo acompanhando aí, ó. Se a aceitação por circunstância imprevista chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos. Nós acabamos de ver que, se é feita uma proposta entre ausentes com prazo, ou até mesmo entre ausente sem prazo, se chegar tardiamente a aceitação ao proponente, então o aceitante, o obilato, ele respondeu, ele aceitou, beleza? A proposta. Só que a aceitação chegou tardiamente ao proponente, beleza? Às vezes o aceitante achou que estava respondendo dentro do prazo, ou então a aceitação chegou tardiamente por um erro dos correios, por uma falha do sistema de envio dos e-mails, beleza? Do seu computador, da internet, do provedor de internet, etc. Então vejam, o proponente ele está desobrigado a cumprir com a proposta, né? Nós já vimos aqui, quando ela chega fora do prazo, ou ela chega, né, tardiamente, né, já deu tempo suficiente para ir e voltar. Então vejam, ainda assim, se chegar a aceitação, o proponente tem que comunicar ao aceitante, tem que comunicar o obilato sob pena de responder por perdas e danos. Por quê? Porque o aceitante às vezes está achando que a proposta dele, que a aceitação dele chegou no prazo, beleza? Então, e pode ocorrer da aceitação não ter chegado no prazo, não por um erro do aceitante, mas por uma falha do provedor. Então vejam, de internet ou dos correios. Então vejam, o proponente ele tem responsabilidade. Isso aqui é boa-fé objetiva, tá? Princípio da boa-fé objetiva, que a gente já viu. E lá no princípio da boa-fé, nós vimos lá, né? As características da boa-fé: cooperação, transparência, assistência, os deveres anexos à boa-fé objetiva. É isso aqui que a gente está vendo no artigo 430, tá? Ou seja, chegou tardiamente a aceitação, eu proponente, tem que informar o cara. Ó, sua aceitação chegou tardia, infelizmente eu não vou cumprir com a proposta, tá? Informa isso para o aceitante. Senão o aceitante fica lá pensando que o contrato vai ser cumprido, tá? Que o contrato vai ser cumprido. Então, muita atenção para isso aí. 431, dando sequência aí, 1.5, aceitação fora do prazo modificada. O que é isso aqui, turma? Muito simples, né? Se eu recebo uma proposta e eu respondo aceitando, mas modificando a proposta do proponente, eu, aceitante, passo a ser considerado proponente, tá? Então, o que vai falar aqui, ó? A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará nova proposta, beleza? Significa que, se eu estou modificando aquela proposta que me foi enviada e aceitando ela, colocando condição, colocando restrição, modificando a proposta, ela vai ser considerada uma nova proposta. E agora o aceitante virou proponente, porque ele está modificando a proposta e está mandando ela para o proponente, né? Então, ele está fazendo uma nova proposta de contrato, tá? Atenção aí para o artigo 431, que é importante. 1.6, aceitação expressa, artigo 432, o que significa isso? Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa é respondida formalmente, tá, turma? Ou o proponente a tiver dispensado, né, ou tiver sido dispensada a necessidade de aceitação expressa, reportar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Então, o que é isso aqui? Se eu tenho um cliente
que eu sou fornecedor de insumos para ele regularmente, beleza? Então, a gente já tem um negócio pré-estabelecido no qual mensalmente eu envio produtos, eu envio mercadorias para esse comerciante, né? Eu faço a venda de mercadorias, de produtos, e já é um fornecimento constante, né? Vamos supor que seja um restaurante, vamos supor que seja uma clínica médica, onde ele constantemente está sendo fornecido ali equipamentos, né, de medicina, e eu sou esse fornecedor, eu sou o fabricante das máscaras, eu sou o fabricante de luva cirúrgica, etc. Então vejam, a gente tem um contexto ali de uma negociação constante, mensal, né? Essa aceitação, ela pode ser totalmente dispensável, né? Eu mando a proposta de contrato e automaticamente já envio as mercadorias e o aceitante já pega as mercadorias, já me paga. Aquilo ali é o que a gente chama de aceitação tácita, tá? Então veja, ó, se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, não é costume o cliente responder concordando, tá? Ele já paga imediatamente, ele já está aceitando. Então, ou o proponente já tiver dispensado, reputa-se concluído o contrato, se não chegar a tempo a recusa. Então, para ocorrer a desobrigação do proponente, tem que chegar a tempo a recusa. Se isso for feito lá na frente, não vai desobrigar o proponente e nem o aceitante, tá? Isso é importante. Por quê? Porque já é a conduta das partes. Lembra que a gente estudou lá atrás? Conduta das partes, gera efeito obrigacional, altera contrato, né? Ou proibição do comportamento contraditório, tá? Então, se todo mês eu envio mercadoria e o cara me paga, aqui eu estou tendo aceitação tácita. A gente dispensou a necessidade de aceitação expressa. Beleza? Dispensamos pela prática. Eu mando, é fornecimento constante, é fornecimento mensal, às vezes semanal. Eu mando, ele me paga. Eu mando, ele me paga. Então veja, se o indivíduo lá depois que ele já me pagou, que eu já enviei a mercadoria, ele vem e quer recusar aquele negócio, quer recusar aquela proposta, não dá, beleza? Então, ele vai ser obrigado a cumprir, porque a gente, pela conduta, estabelecemos a aceitação tácita, beleza? É isso que fala aí, ó. Olha lá, ó. Ou o proponente já tiver dispensado, reputa-se concluído o contrato, celebrado o contrato, não chegando a tempo a recusa, tá? Então, para desobrigar o proponente e o aceitante a pagar pela mercadoria, tem que chegar a tempo a recusa, tá? Então, vamos lembrar daquela regrinha lá, ó. O ideal é que chegue o quê? Chegue antes ou simultaneamente, beleza? Para a gente ter aí a desobrigação tanto para proponente quanto para aceitante, beleza? Isso é importante. 1.7, aceitação inexistente, né? Todo mundo analisando aí, ó. 433, beleza? Considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Aquela regra que a gente viu lá no 428, né, desobrigando o proponente, é a mesma ideia, só que aqui está desobrigando o aceitante, tá? É só inverter. A gente viu lá no 428, inciso 4º, tá? Aqui o 436 joga para o aceitante. Então, ó, considera-se inexistente a aceitação se antes da aceitação ou junto com a aceitação chega ao proponente a retratação do aceitante, do obilato, beleza? Tranquilo isso aqui, né? O proponente enviou a proposta por e-mail, enviou lá por correio, não sei, por correspondência. O aceitante, ele aceitou, mas ele se arrependeu. Então, a aceitação vai ser considerada inexistente se ele correr
e mandar, né, a retratação, e a retratação chegar antes da aceitação ou chegar simultâneo com a aceitação. Beleza? Tranquilo? Vai desobrigar o obilato. Beleza? O aceitante. Aí no 1.8, que é o artigo 434, a gente tem uma regrinha de contrato entre ausentes e o aperfeiçoamento do contrato, tá, turma? Então vamos lá, ó. O que é isso aqui? Os contratos entre ausentes nós já vimos aí, é quem não está presente fisicamente, né? Nem por telefone ou meio de comunicação semelhante, 428 inciso primeiro, todo mundo lembrando. Então, ó, os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto. Então, o que está falando aqui? O contrato se torna perfeito, ou seja, se torna negócio jurídico, beleza? Gerando obrigação para ambas as partes, desde que a aceitação é expedida pelo obilato. E aí o artigo 434 vai definir as regrinhas de exceção. Então, torna perfeito desde que a aceitação é expedida, exceto se ocorrer o quê? Primeiro, no caso do artigo antecedente, que é o 433, acabamos de falar. Se ele mandar a retratação e a retratação chegar na mão do proponente antes da aceitação ou junto com a aceitação, beleza? Segundo, se o proponente se houver comprometido a esperar a resposta. Então vejam, o proponente se comprometeu a esperar resposta e a resposta ainda não chegou, tá? Não chegou por um motivo qualquer. Então, se o proponente se comprometeu a esperar a resposta e a resposta, embora tenha sido expedida, ainda não chegou, não está gerando o aperfeiçoamento do contrato, não está gerando obrigação para as partes, tá? E no terceiro, se ela não chegar no prazo convencionado, né, já vimos aqui também, o proponente colocou prazo, a aceitação, embora tenha sido expedida, não chegou no prazo convencionado, beleza? Isso não vai gerar obrigação para as partes, não vai gerar aperfeiçoamento do contrato, é óbvio, tá? E aí lembrar que nesse caso, vimos ali em cima agora, o proponente, depois que chegar tardiamente a aceitação, ele tem que informar o aceitante, o obilato, que chegou tardiamente, beleza? Que, portanto, ele não está obrigado a cumprir com a proposta, senão o aceitante fica achando lá que vai ter a efetivação do negócio, tá? Lembrar aí o princípio da boa-fé objetiva do artigo 422 do Código Civil que a gente já estudou, né? Deveres de cooperação, assistência, beleza? Etc. 1.9, local da celebração do contrato, artigo 435, é uma regrinha apenas de foro, né? Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto, tá? Então, quando vocês tiverem dúvida, onde que foi celebrado aquele contrato para definir competência, tá? De foro, etc. Onde foi proposto, beleza? Regrinha do 435, muito comum de ser cobrado em exame de ordem, tá, turma? Em exame de ordem, concurso público, essa regrinha do 435, beleza? Aí, pessoal, aqui eu coloquei para vocês doutrina, tranquilo, depois vocês leem aí, o Jones, né, e o Caio Mário, temos um enunciado aí do CJF, e coloquei algumas jurisprudências, tá? Alguns casozinhos práticos aí, ó. Depois vocês baixem esses julgados lá no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e leiam o inteiro teor do acórdão. Esse segundo aqui é muito interessante, ó. É uma aceitação de proposta de tratamento médico hospitalar. O que é isso aqui? O indivíduo está lá com um paciente que passou mal, né? O paciente passou, o indivíduo não. A pessoa está com um familiar lá que passou mal, tá? O indivíduo corre com essa pessoa para um hospital privado. Chega no hospital privado, entra para dentro do hospital privado, o hospital, obviamente,
ele não recusa o atendimento, né? Então, ele vai tratar aquela pessoa que está ali apresentando um problema de saúde. Como é um hospital privado, depois que ele fizer o tratamento, ele vai fazer o quê? Vai te enviar a conta, vai te dar a conta para você pagar. Nesse caso aqui, o que aconteceu? As pessoas chegaram ao hospital privado, foram atendidas, né? O indivíduo estava passando mal, estava inconsciente, né? Então, alguém levou ele para esse hospital privado, um familiar, um parente, ele foi atendido, foi tratado, melhorou. Depois, na hora de pagar a conta, eles falaram que não tinha condição de pagar a conta e que era dever do hospital salvar a vida do paciente. Pera lá, beleza? Pera lá. Eles perderam a ação, por quê? Porque o tribunal entendeu, né, muito simples isso, entendeu que quando você tem a opção de ir para o hospital público, para o hospital privado, você escolhe o hospital privado, você está fazendo uma proposta de contrato, né? Você tá chegando no hospital privado e está ali escolhendo, né, contratar o serviço daquele hospital, beleza? Então, nesse caso aqui, entendeu-se que o paciente lá ele tinha a obrigação de pagar pelo serviço, porque ele tinha a opção lá atrás de ir para o público, se ele não tinha condição de pagar, se ele era pessoa de recursos módicos, ele poderia ter ido para o público, para o SUS, mas não, ele escolheu o hospital privado, beleza? Então, nesse casozinho aqui, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu ganho de causa ao hospital, entendendo que a gente está aqui no contexto do artigo 427, a proposta de contrato obriga o proponente, beleza? Quando se escolheu ir para o hospital privado, você ali apresentou uma proposta de contrato que era de ser tratado por aquele hospital e o hospital imediatamente aceitou, beleza? Tranquilo isso aí? Então, turma, é isso aí. Depois todo mundo dando uma lida nesses julgados, né? Eu fico por aqui. Vamos dando continuidade aí às nossas aulas, tá? E qualquer dúvida me enviem pelo SGA. Beleza, pessoal? Um abraço aí para todos.